Olá, meus amigos, muito boa noite. Eu sou o Gustavo, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao nosso canal 4SA Flórida. Aqui em casa ainda são 21 horas e 1 minuto. 21 horas e 1 minuto. Aqui na Flórida, estou esperando a Marcinha. Enquanto eu espero sossegadamente, vamos a algumas notícias. Desde a minha conta do Twitter, aí está urgente, baseado em uma jurisprudência do STF. O procurador da Lava Jato, Robertson Prozobon, afirmou hoje que Aécio Neves e Gleisi Hoffmann perderam um foro privilegiado, já que ambos trocaram de cargo. Eram senadores, agora deputados. Assim, ambos responderão por seus crimes sem foro. Realmente é uma notícia bombástica, porque, olha, eu gostaria e muito de ver a Narizinho atrás das grades. E espero que isso aconteça o mais rápido possível. Opa, apareceu aqui 2 vídeos. Vamos lá, continuando. Deixa eu fechar aqui o Final Cut. Tem mais aqui uma reportagem do procurador da Lava Jato que afirma que a Gleisi e o Aécio perdem um foro privilegiado em 2009. Vamos ver aqui a notícia. Abrindo aí para vocês. Procurador da Lava Jato afirma que Gleisi e Aécio perdem um foro privilegiado em 2019. Aí está a foto dos dois e a reportagem diz o seguinte: o procurador da República, Robertson Prozobon, utilizou o Twitter para comentar a situação dos atuais senadores Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, e Aécio Neves, do PSDB de Minas. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, STF, o foro privilegiado deixa de existir quando há troca de cargos, que foi o caso de Gleisi e Aécio, que eram senadores e se elegeram deputados. Se a reeleição do parlamentar para o mesmo cargo pode suscitar debates quanto à baixa dos autos para o primeiro grau, o foro privilegiado deixa de existir quando há troca de cargo. Nessa situação, os atuais senadores Aécio Neves, do PSDB de Minas, e Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, futuros deputados, afirmou Prozobon. Olha, sinceramente, uma grande notícia. Vamos, povo brasileiro, confiar que se dará a prisão desses dois sem-vergonhas. Vou procurar aqui mais alguma notícia. Está aqui o Carlos Bolsonaro. Peço ler a matéria completa. Um grande abraço. Últimas. Bolsonaro sobre Joaquim Levy, que provavelmente será o presidente do BNDES. Se não abrir a caixa preta, ele está fora. Lembrando que o Joaquim Levy foi ministro do governo Dilma. Bom, aqui está a reportagem, vamos ver. Bolsonaro sobre Joaquim Levy. Se não abrir a caixa preta, ele está fora. O site O Antagonista conversou com o presidente eleito Jair Bolsonaro sobre a escolha do economista Joaquim Levy para comandar o BNDES. Apesar de seu histórico de serviços prestados ao governo de Dilma Rousseff e Sérgio Cabral, o capitão reformado do Exército afirmou: tanta gente que já apoiou a Dilma, apoiou o Lula, apoiou o Temer. Não é porque apoiou, teve do lado, num cargo que você vai execrar o cara. Teve cara que passou por lá sem problema nenhum. Ok, vou fingir que acredito, tá bom? Mas, como o Bolsonaro diz aí, se ele não abrir a caixa preta, ele está fora. Bom, vamos ver no que isso vai dar. Muito bem. Passando ainda aqui. Conversei agora com Roberto Dávila, concedendo entrevista que irá ao ar logo mais pela Globo News. O general Mourão, vice-presidente. Bom, passando mais ainda. Esse daqui foi o Hangout, que foi realizado essa noite. Mais uma aqui do Bolsonaro. Se o governo Temer quiser, pela lei de responsabilidade fiscal, ele pode vetar esse reajuste porque, afinal de contas, essa é a classe que mais ganha no Brasil. Não sou o Temer. Se fosse,
você sabe qual seria minha posição. Bolsonaro diz que vetaria reajustes dos ministros do STF. Continuando ainda, vamos ver se tem mais alguma coisa interessante. Opa, toquei aqui sem querer, esbarrei. E daqui não quer sair. Opa, agora sim. Aceitar a cidade bíblica como capital de Israel significa escolher um lado no conflito que não nos diz respeito. Matéria da super interessante. Qual é o problema em mudar a embaixada para Jerusalém? Aí a Valéria colocou, né, do Deep State B. Aceitar Jerusalém como capital de Israel significa que respeitamos a decisão do país. E quem disse que cidades bíblicas não nos dizem respeito? Vocês ainda não entenderam que somos maioria cristã? Vamos ver aqui a reportagem da super interessante do Grupo Abril. Aí está a reportagem. Qual o problema em mudar a embaixada para Jerusalém? Aceitar a cidade bíblica como capital de Israel significa escolher um lado num conflito que não nos diz respeito. Escrito por Alexandre Versignaci, 12 de novembro de 2018, publicado às 17h58, horário de Brasília. Ele diz assim: começou quando a região que hoje abriga Israel era só uma colônia britânica no início do século XX, a colônia da Palestina. Olha que mentiroso! Olha que mentiroso! Por questões religiosas, judeus do mundo todo queriam transformar o lugar num país independente, recriando a Israel bíblica, e foram comprando terras na região até formar uma população razoável, alimentada por imigrantes. A Inglaterra ia empurrando o assunto com a barriga, até porque essas ondas de imigração estavam incomodando a população local, os palestinos. Não pegaria bem na comunidade internacional dar tudo de mão beijada para os sionistas, os judeus que buscavam um território para chamar de seu. Olha, sinceramente, esse pessoal não presta, né? Essa mídia não presta. Deixa eu mudar aqui para a conta do Twitter em inglês. Vamos ver aqui o que tem de bom no Twitter em inglês. Mudei aí. Pela primeira vez em todos os tempos, o Banco do Japão, dos bens, total de bens, ultrapassa o GDP, que é o PIB do Japão, e por isso ele está aí rindo à toa, né? Bom, vamos ver a próxima aqui. Vamos ver o que tem de mais interessante. Snowden, o Edward Snowden. A Arábia Saudita usou o spyware de Israel, o israelita, para Target ter como alvo Khashoggi, que foi aquele jornalista assassinado que até hoje ninguém quer assumir a culpa. Bom, vamos ver, né? Turista britânico morre com raiva depois de ser mordido por um gato no Marrocos. Interessante. Peter Fonda conclama ao comitê da esquerda, os votantes, né, do comitê da esquerda, que cometam fraude por roubar as urnas e usá-las para votar a favor dos democratas. Excelente exemplo, Peter Fonda. Continua assim. Excelente exemplo. O Dr. Sebastian Gorka disse que então Emmanuel Macron necessita um exército para protegê-lo de um país que salvou a sua nação 2 vezes no século XX. Ou seja, Emmanuel Macron, o violado, disse que a Europa precisa de um exército para que sejam protegidos da Rússia, da China e dos Estados Unidos. E aí o Dr. Sebastian Gorka diz: que aliado! What an ally! Continuando ainda, vamos ver aqui. Não é somente a Flórida. Cada condado
vencido pelos democratas nas eleições de meio termo de 2018, foi roubado. Isso não é um exagero. Então, os democratas roubaram a eleição. Os votos apareceram 700 mil votos que estão sendo recontados aqui na Califórnia. Bom, continuando ainda, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Opa, importante. Vamos passando. Hoje o Twitter esteve um pouco devagar, né? Não tem muita coisa importante. Olha aí o vídeo do Macron. Isso é o que acontece quando você irrita o papai Trump. E aí está o Macron. A cara do Trump para ele não é de uma pessoa que se sente confortável ao lado do violado. Olha aí. Veja bem. E o Trump fazendo um triângulozinho com as mãos, né? Olha, cara, sinceramente. Olha lá, ele tocando no Trump, o Trump nem dando a mínima. E essa daqui, deixa eu colocar aqui. La France salue avec respect et gravité les morts des autres nations. O presidente do Marrocos, olha a cara do Trump. E ao lado dele, a noiva do Chuck, da chanceler Angela Merkel. Vamos ver novamente. O presidente do Marrocos, ó, dando uma cabeçada. Salue avec respect Do lado da Melania. les morts des autres nations que jadis elle a combattues. Olha, sinceramente, pessoal. Bom, vou ficando por aqui, não tem assim mais nada importante. Deixa eu colocar então no Twitter. Deixa eu ver aqui no Twitter, não, no Instagram. Vou mostrar para vocês o novo grupo que foi aberto do discipulado. Aqui está, olha. Discipulado, deixa eu ver quantas pessoas já tem. No discipulado já tem 77 pessoas, como vocês podem ver aí. O grupo discipulado 5%, 77 pessoas. E aqui algumas mensagens, né? Aqui, amados, vou depositar novamente as informações do grupo. Sejam bem-vindos. Este grupo funciona um pouco diferente dos outros. Vou repetir as informações. Poderemos fazer qualquer tipo de pergunta relacionada ou ao texto ou ao tema. O pastor Livingston será responsável pelos estudos. Creio que já amanhã começamos. Enquanto isso, leiam o capítulo 4 da carta aos Efésios. O grupo foi criado nesse objetivo. E o pastor Livingston hoje foi para um velório. Aí já estão perguntando, é um curso? Não. Funciona como uma escola dominical, mas de forma mais informal. Então esse é o grupo Discipulado 5% para os recém-convertidos ou você que está passando por momentos difíceis na sua fé e até com algumas dúvidas, com perguntas que você gostaria de fazer. Junte-se a esse grupo, pastor Livingston estará aí responsável em prestar o apoio pastoral para todas as pessoas que estarão fazendo parte do mesmo, tá bom? Quem aqui, deixa eu ver. Estão perguntando. Esta é a indicação do líder do grupo. Estou perguntando porque não sei quem é ele. Ele é de uma igreja cristã e é amigo do Gustavo. Ele está num dos grupos 5%. O Gustavo fala muito desse pastor nas lives dele. Então tá aí, pessoal. Espero que seus ensinamentos sejam diferentes das igrejas atuais, que fogem do tema Calvário, arrebatamento, antidízimo. Então, sejam todos muito bem-vindos, essas 77 pessoas e aqueles que ainda chegarão no grupo, tá bom? May Yeshua bless each one of you. I'll see you soon. Tchau.